Glória a Deus, Deus Santo de glória. Jesus é fiel. Apocalipse, capítulo 14, para a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse, capítulo 14. Hoje um tema muito forte, para a glória de Deus, que serão arrancados da salvação. Já dizendo, arrancados da salvação. Importante de você crescer na graça e no conhecimento. Apocalipse 14. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Está repetindo. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a pregoar essa palavra. Derrama a tua graça, meu Pai. Depende da tua revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua graça me basta, teu poder aperfeiçoa na minha fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta palavra, hoje o tema é acerca de salvação. O tema é os que são arrancados da salvação. E essa palavra é muito séria, porque é uma palavra que você precisará prestar bem atenção. Porque a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, meu povo sofre por não conhecer a Bíblia. A Bíblia aqui está dizendo que ele estará sobre as nuvens, com uma coroa de ouro e uma foice aguda. João viu essa visão. A foice simboliza a ceifa. E ele traz na sua mão a pá para colher o trigo no seu celeiro e jogar a palha no fogo, onde queimará, que representa o inferno. O trigo é os que trazem a semente da palavra de Deus. A semente, ela é semeada no seu coração, que é a palavra. Aquele que semeia, semeia a palavra. E Satanás tenta vir roubar a semente do teu coração. Então Jesus usa essa parábola para nos dizer que o trigo, ele carrega a semente, carrega a palavra. Deus Santo tem poder e glória. E os que são arrancados da salvação são aqueles que não carregam a palavra. Há pessoas que são rejeitadas da salvação. Existem dois tipos de pessoas: os que são salvos e os que não são salvos, os que são rejeitados da salvação. Os que não conseguem alcançar o perdão de Deus. Muitas pessoas pensam que é somente se arrepender, sentir remorsos, chorar, que eu sou perdoado. Você precisa
entender que ninguém vem ao Pai sem vir ao Filho, e ninguém vem ao Filho sem vir ao Pai. Judas, ele se arrependeu. Lançou as 30 moedas no templo, arrependido. E os doutores da lei disseram para ele: agora é você e ele lá. Porém, Jesus já tinha profetizado sobre Judas antes dele se arrepender. Porque a Bíblia, a Escritura diz que Judas se arrependeu. E Jesus já tinha profetizado acerca de Judas, que ai daquele que o Filho do Homem foi traído, melhor que nem tivera nascido. E aquele que me entregou a ti, Pilatos, maior pecado tem. Após Judas devolver, lançar as 30 moedas no templo, ele foi se enforcar. E todo aquele que é homicida não tem parte no reino dos céus. E a Bíblia diz: todo aquele que fizer um dos meus pequeninos pecarem, um desses meus pequeninos pecarem, melhor que se colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Jesus está dizendo que quando você toca nos ungidos de Deus, crucifica os ungidos de Deus, você está sendo arrancado da sua salvação. Paulo perseguiu a igreja, mas não matou ninguém. Quando os fariseus mataram Estevão, Estevão não ia firmar na salvação. Por isso Deus permitiu. Porém, Jesus disse para os fariseus, porque sabia que nas suas mãos havia sangue inocente. E Jesus disse para eles: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Presta atenção na mensagem, esquece o pregador. Jesus disse para os fariseus: para onde eu vou, vocês não podem ir. Existem pessoas que estão lá agora no Hades, que foram arrancadas da salvação. A Bíblia diz em Romanos que você, conhecendo a justiça de Deus e cometendo homicídios, cometendo malignidade, cometendo adultérios, você é digno de morte. E aqueles que consentem com isso também são dignos de morte. Se você estiver na sua benignidade, você experimentará a benignidade de Deus. Se você estiver na malignidade, você experimentará a severidade de Deus. E você será cortado. Deus te destruirá quando você destrói o templo de Deus. E muitas pessoas se perguntam: Deus pode rejeitar alguém para a salvação? Pode. Judas foi rejeitado, mesmo se arrependendo, mas não teve o arrependimento para a salvação. Esaú foi rejeitado, mesmo se arrependendo, mas não teve o arrependimento para a salvação, pois perseguiu seu irmão chegou até a desviar, porque tem uma profecia que Deus diz: levantei Davi para apacentar meu servo Jacó. As tendas de Jacó se levantarão novamente. Deus santo e poder e glória. Há muitas pessoas que, conhecendo a verdade, porque quem não conhece a verdade está cego. Jesus disse para os fariseus: vocês estão em pecado, porque conhecem a verdade e não praticam.
Há muitas pessoas que, conhecendo a verdade, têm perseguido o que é de Deus, têm tocado no que é de Deus. Por isso, não conseguem chegar para o arrependimento da salvação. Eles não conseguem praticar a benignidade, 3 frutos do Espírito Santo: benignidade, verdade e justiça. Eles não conseguem praticar o mandamento 1 e 2. Mandamento 1, amar o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com toda a sua alma. Mandamento 2, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 10, verso 13. Quem ama o próximo não faz mal para o próximo. Se você andar na benignidade, você alcançará o favor, a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é para aqueles que o temem. Mas se você faz mal ao próximo, você será cortado da salvação e não alcançará o perdão e a misericórdia. Quando Deus olhou Davi no pasto, aleluia, glória a Deus, Deus não olhou para a aparência de Davi, mas Deus olhou para o coração. Às vezes você é uma pessoa pecadora, mas você é uma pessoa que tem um coração bom. A parábola dos figos bons e dos figos maus vai dizer que os figos bons são os que servem o Senhor, alcançam misericórdia, onde é que estiver. Os figos maus, de tão maus que são, não podem comer, porque de tão maus que são. Presta atenção na mensagem. Deus Santo tem poder e glória. A Bíblia diz sobre a rejeição dos rebeldes. Deus falou: não entrarão no meu repouso. Quando eles clamarem, eu não ouvirei. Por isso é tempo de você escolher fazer o bem. É tempo de você deixar a opressão, é tempo de você deixar a inveja, é tempo de você deixar de fazer mal ao próximo, para que você no fim venha alcançar a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo para aqueles a qual Deus se compadece, para aqueles a qual Deus tem misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Quem crê na glória a Deus? Deus é misericordioso. Deus é bom. Para o benigno, ele se mostra benigno. Para os perversos, Deus se mostra avesso. Deus Santo tem poder e glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é fiel. A responsabilidade, quando a revelação de Cristo chega até a tua vida, muda. Quando você ainda não tem a revelação do profeta, Deus ele envia o profeta até a tua vida, a palavra até a tua vida. E Deus não te deixará confundido, mas a palavra revelada chegará até você. A revelação que Cristo deu ao profeta chegará até você. E uma vez essa responsabilidade chegando até você e você não tomando uma decisão positiva na sua vida, você morrerá pelo seu pecado. Vale da decisão. Multidões no vale da decisão de Josafá. Diga ao fraco, sou forte. Deus quer te fazer forte. Mas você precisa tomar uma decisão no vale da decisão.
E o vale da decisão é mudança. O vale da decisão é decidir seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. A exposição da palavra traz a luz e dá entendimento. Quem crê da glória a Deus. Ele placher remede comanas. Ele plasturianda lavas, decala placher remede que merece. Deus santo de poder e glória, Jesus é fiel. Por isso, quem conhece a palavra e não pratica, semelhais a um homem insensato que edificou sua casa na areia, e grande foi a queda. Você tem tocado nos ungidos de Deus. Você tem perseguido os profetas. Se os ungidos de Deus morrerem, Deus requererá o sangue deles, desde Abel até Zacarias, que foi morto no altar. Serão arrancados da salvação. E Apocalipse está dizendo que João viu, semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça, e trazia na visão uma foice aguda para cortar. Como ele disse para aquela figueira, não havia fruto. Jesus foi procurar fruto na figueira. Não havia fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ela foi cortada. Como havia também uma figueira numa vinha. E o dono da vinha passou e disse: essa figueira está aqui ocupando muito espaço e não dá fruto. Mas o vinhateiro disse: Senhor, deixa eu escavar um pouco ao redor dela. Deixe mais um tempo de 1 ano. Porque eu escavando e adubando aqui, ela vai dar fruto. Não corte ela agora. Deus, ele te dá um tempo. E se você não der fruto, que são as atitudes, pelos seus frutos os conhecereis, você será cortado. Por isso o dever do verdadeiro atalaia é pregar a palavra. Eu não estou aqui para falar bonito. Eu não estou aqui para fazer show. Estou aqui para pregar a verdade para você, o juízo, a justiça do Deus Todo-Poderoso. Você que tem feito mal, você que tem perseguido os inocentes, você que tem explorado as pessoas, arrependa dos seus pecados. Porque primeiro Deus avisa, para depois você se arrepender. Deus santo de poder e glória. E se uma nação começar a sair do juízo, porque em Salmo 93 vai dizer que o mundo não pode vacilar. O mundo não pode vacilar. Você já reparou que o mundo é mau? Você já reparou que o mundo jaz no maligno? Se o mundo jaz no diabo, por que então o mundo não sai do juízo? Por que a maldade então não invade as leis e predominam sobre as leis? Por quê? Porque o mundo não pode vacilar. Se o mundo não pode vacilar, é porque há um Deus que é bom, há um Deus do juízo que está no controle.
E esse Deus é o Deus da Bíblia. Porque a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus não falha, é espada de dois gumes, mais afiada que a espada de dois gumes, e penetra as intenções do coração e as intenções do pensamento. É a palavra de Deus. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Pastores que conhecem a palavra e são desobedientes. Arrependei-vos. Porque se vocês continuarem dessa forma, vocês estão à beira do inferno. A responsabilidade de conhecer e praticar o mal. Você está prejudicando a sua própria vida. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. A Bíblia vai dizer, Deus santo tem poder e glória, que um homem havia muitos celeiros. E ele pegou as suas riquezas e disse, vou juntar os meus celeiros. E aquele homem, ao pegar as riquezas, ele juntou no celeiro. E Deus disse para ele, louco, hoje pedirão a sua alma. E para quem será? Porque você é pobre para com os homens, mas rico para com Deus. Então tem muitas pessoas que são ricas para com os homens, mas pobres para com Deus. A igreja de Esmirna era pobre para com os homens, mas era rica para com Deus. Quem crê da glória a Deus? Não é o que você possui que determina quem você é, mas é o que você carrega dentro. São as atitudes, são os frutos. Deus santo tem poder e glória. Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Por isso, agora que você conhece a verdade, você será pesado na balança pelo único legislador. O juiz todo-poderoso. Eu sou o mensageiro dele. Prego segundo a revelação de Cristo, segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 5, Deus disse para Daniel a profecia. O rei Belsazar profanou com pecado o que era de Deus. Porque tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é puro, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso deveis pensar. Uma doutrina que você não deve se esquecer. Filipenses 4:8. Outra doutrina que você não deve se esquecer é Colossenses 4, perseverar em oração. E outra doutrina que você não deve se esquecer é João. Aquele que guarda a palavra nunca verá a morte. Essas três palavras, se você guardar na sua vida, você será abençoado. Salvação não é difícil. Salvação não é regra, mais regra, mais regra. Salvação é benignidade.
Por isso Deus chegou para Belsazar, a qual ele estava profanando o templo de Deus. E ao profanar o que é de Deus, as coisas de Deus, perdão, Deus se manifestou na parede com a mão. Escreveu a escritura. Deus escreveu naquela escritura: Mene, Mene, Tekel, Passim. Passou de ti o seu reinado, foi dado aos medos e os persas. Pesado foste na balança e achado em falta. Belsazar conhecia o Deus Todo-Poderoso, porque o seu pai, Nabucodonosor, convertera ao Senhor, após passar 7 anos surtado na mata, por causa da sua soberba. Deus o fez pegar uma doença chamada licantropia. E essa doença o surtou por 7 anos na mata. E após ele voltar à sua sã consciência, ele glorificou o Deus Todo-Poderoso. E o seu reinado foi restituído, ele recebeu em dobro, porque reconheceu que Deus era o único Deus entre os deuses. Deus santo tem poder e glória. Presta atenção na mensagem. Belsazar conhecia a palavra. Belsazar conhecia a história. Ele foi educado pelos sábios. Porém, ele afronta a Deus. Mandou colocar Daniel em cativeiro, a qual ninguém mais se lembrava de Daniel. Mas a mãe dele disse: tem um aí, no tempo do seu pai. Ele tem a revelação. Ele pode revelar. Deus santo tem poder e glória. Mene, Mene, Tekel, Passim. Ele foi pesado na balança e achado em falta, por causa das suas atitudes, suas más obras com o próximo. Deus santo tem poder e glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Era conhecedor da justiça de Deus. E naquela mesma noite, o rei Dário entra e invade a cidade da Babilônia. E mata Belsazar em espada. Mas era o juízo de Deus chegando contra ele. Deus santo tem poder e glória. Por isso o evangelho será pregado a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. Há pessoas que cometeram homicídios, há pessoas que cometem pecados, delitos, mas não conhecem a palavra. Por isso Deus não fez ainda o juízo. Mas elas, uma vez conhecendo a palavra agora, porque eram cegas, então não tinham pecados, mas conhecendo seus olhos sendo abertos, porque diz a Escritura: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outrora era cego, agora a verdade libertou você da cegueira espiritual. E você resolvendo continuar a sua vida ímpia, você será morto. Mas se você se arrepender da sua vida ímpia, você viverá.
Por isso a importância de nós apregoarmos a palavra de Deus, para que a justiça de Deus venha chegar sobre cada um de nós. Eis que eu coloco no teu caminho a maldição ou a bênção, você escolhe qual caminho você quer seguir. Deus Santo tem poder e glória. Por isso nós devemos dar valor quem prega a justiça de Deus, quem prega a palavra de Deus. Porque é através da lei de Deus que a justiça chega. Deus Santo tem poder e glória. A justiça de Deus, meu irmão, minha irmã, não depende do governo. A Bíblia diz, se você fazer o mal, você deve temer os ministros de Deus, que carregam a espada do Senhor. Ou seja, quando a palavra de Deus, que é a espada, chega até você e você faz o mal, teme. Porque o castigo de Deus virá sobre a sua maldade. Desejar efetuosamente o leite racional para que vá crescendo, não o leite falsificado. Agora, para quem faz o bem, não deve temer, porque a palavra de Deus encherá a tua alma e será para a vossa salvação. Acalmará o teu espírito, e disse Davi no Salmo 23, refrigera a minha alma. Convertei-vos ao Senhor, para que recebeis o refrigério da presença do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Presta atenção na mensagem. Sai do foco do pregador. Fica olhando para a aparência do pregador. Presta atenção na mensagem. Que é o juízo, a palavra de Deus é o que importa, nada é de se rejeitar, e é santificado pela palavra e pela oração. Porque o Evangelho não é, meus irmãos, para matar, mas mata. O Evangelho é para a salvação. Porém, você que quer o juízo, a justiça sobre a tua causa, você tem ficado na porta daquele juiz. O juiz que não teme a Deus, não teme aos homens. Quer juízo e justiça, é na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que chegar até os corações. Deus Santo tem poder e glória. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Davi disse, as suas mesas transformem em laços, e o anjo do Senhor os persiga. É através da palavra de Deus. Não vinguei vós mesmos, porque a vingança pertence ao Senhor, mas para a vingança de Deus aparecer, tem que ter a palavra sobre os malfeitores. E ele tomará a decisão. Se decide viver ou se decide morrer. Se decide se arrepender, se decide continuar vivendo sobre os seus pecados, e a balança de Deus o pesará. Deus Santo tem poder e glória. Por isso muitas pessoas perguntam, será que Deus está no controle? Será que Deus está no juízo? Tanta injustiça. É porque sabe o que vocês fazem com os profetas? Vocês calam eles. Vocês crucificam. Vocês entregam por 30 moedas. E vocês ficam procurando a justiça de Deus.
A justiça de Deus está na palavra. Está em apregoar a palavra. Deus Santo tem poder e glória. Que vem também a salvação para os corações contristados, quebrantados, contritos. Para os corações que estão querendo mudar. Então você viverá. Deus Santo tem poder e glória. Mas agora aqueles que não conseguem chegar ao arrependimento, talvez seja aqueles que já foram cortados da salvação. E Deus está com os olhos fintados, esperando a justiça, a palavra de Deus, o julgar. Ezequiel capítulo 3. Disse Deus ao profeta: se você se viu um pecador, um mal, vim até você e você não pregar para ele a verdade, e ele morrer, eu requererei de você o sangue dele. Agora você pregando para ele a verdade, você livra a tua alma, e eu colocarei uma pedra de tropeço sobre a vida do malfeitor, caso ele não se arrependa. É muito sério. A responsabilidade do atalaia. Deus Santo tem poder e glória. Por isso não brinque com os ministros de Deus que carregam, não debalde a espada do Senhor, que é a palavra. Não, ele disse aqui, repreendeu reis, dizendo: não toqueis meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Ser ministro não é emoção. Ser ministro não é fama. Você querer fama. Deus faz o teu nome ficar conhecido, mesmo não sendo conhecido para muitos, mas sendo conhecido por muitos. Porque a mídia te esconderá, mas você será conhecido por muitos. 2 Coríntios 6, verso 10. Como simples, vivendo como pessoas simples, mas enriquecendo a muitos. Como tristes, mas sempre alegres. Como não tendo nada e possuindo tudo. Então repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltratais os meus profetas. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Porque aquele que toca em vocês, toca na menina dos olhos do Senhor. Quem já viu aí, que tem por perto aí, que já viu, é óbvio, que todos nós vimos. Mas você já viu o amor de um pai para uma filha? Principalmente a caçulinha, a menina dos olhos do Senhor. É o amor de Deus pelo povo dele, comparado a uma parábola, porque Deus fala também sobre parábolas, comparações. Aquele que tocar em vocês, toca na menina do olho do Senhor. Todo aquele que pelejar contra o povo de Deus, sua língua apodrecerá na sua boca, e seus olhos apodrecerão na sua órbita. Deus Santo tem poder e glória. Cuidado com os falsos pastores que falam que Isaías foi cerrado, que
que João foi lançado num caldeirão. Onde está na Bíblia isso? E fala que o ladrão da cruz perdeu o olho. Onde está na Bíblia que o ladrão da cruz perdeu o olho? E fala que Paulo foi crucificado. Onde está na Bíblia que Paulo foi crucificado? Morte de cruz que eu conheço foi só Jesus. Dos apóstolos. Onde fala que Pedro foi crucificado, me mostra na Bíblia. Deus Santo tem poder e glória. Falam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Está na Bíblia isso aí. Me mostra na Bíblia onde está isso. Paulo passa 15 dias com Pedro em Jerusalém, foi visitar Pedro, foi visitar os apóstolos, na verdade, e encontra Pedro. E passa 15 dias com Pedro. Só conseguiu ver Pedro e Tiago, se não me engano. Não conseguiu ver mais nenhum dos apóstolos. E passou 15 dias e voltou para sua missão na Grécia. Após 14 anos, Paulo retorna a Jerusalém. Após 14 anos, como está escrito na Bíblia. Paulo retorna a Jerusalém com Tito, já seu discípulo. Tem pessoas que acham que é do dia para a noite. Paulo já pregava, Paulo já era apóstolo. Passou 15 dias com Pedro e depois retorna à Grécia, retorna à sua missão, a obra de Deus missionária dele. E após 14 anos ele retorna a Jerusalém. Não está escrito. E Paulo vai até a velhice fazendo a obra. O Santo tem poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Onde a Bíblia fala que ele diz, já sou velho. Deus Santo tem poder e glória. Também fala de João, na ilha de Pátimos. Foram homens que tiveram obras maiores que a de Cristo. Mas não são maiores que Cristo. Porque o único nome que o demônio sai é o nome de Jesus. Não há outro nome com tão poderio como o de Cristo. Pode pegar qualquer nome que você conhece aí, de algum Deus, que o poder só está no nome de Jesus. A supremacia está acima de todo governo, todo principado, potestade. Deus Santo tem poder e glória. O Senhor meu pastor não faltará. Vê lá se vai sair em nome do maçom. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Vê lá se vai sair em nome do Exu, do caboclo. Em nome da santa, não sei o que lá. Não vai. É só o nome de Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. No céu, na terra, debaixo da terra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor. O Pai estabeleceu na terra e no céu, com todo o poder igual ao Pai. Porém, à destra do Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus e o Espírito Santo. Ele disse para Filipe, ele perguntou, Senhor,
Afirmou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse para Filipe, estou há tanto tempo com você, e você me pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me viu. Isaías profetizou, já encerro, Salmo 46, o seu nome será pregado, o seu nome será exaltado entre as nações. Qual o nome que é exaltado entre as nações? Aí vem um monte de religiões e tentam pegar carona no nome de Jesus. Vem maçom, tenta entrar na igreja, apoiar na Bíblia, vem de fora. Vem tudo que é estranho, né? Tentar apoiar em Cristo. E falam ainda que é graça. Ainda querem se colocar como Deus e Jesus sendo filho. Sendo que são deuses estranhos que não estão na Bíblia. O nome Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Você tem que estar ligado na videira, fechado com ele. Mas você deve orar no nome dele, ao Pai. Cuidado com os deuses estranhos. Não aceite outro nome que não esteja na Bíblia. Não aceite outra doutrina que não pregue contra o pecado, o arrependimento, salvação. Deus Santo tem poder e glória. Porque Jesus ele tem que apresentar uma igreja ao Pai. Deus onisciente, onipresente e potente. Como Deus faz para habitar em mim, em outras pessoas que têm o Espírito Santo? Como Deus faz? Porque os olhos dele estão fitados nos justos. Deus ele diz, haja luz e houve luz. Deus ele criou variedades de alimentos. Criou a vida, os animais, o amor. Criou todas as coisas. E ele disse que não pode um homem herdar o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Porque todo aquele que nasce da carne não pode entrar no reino dos céus. Mas aquele que nasce da água e do Espírito, esses sim são filhos de Deus. Já não os chamo de servos, mas os chamo de filhos. Está escrito lá em Efésios. Deus Santo tem poder e glória. Romanos 8, 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Esses sim são filhos de Deus. João 14. Não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E eis que prepararei lugar para vocês. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele placher remedecomanassa lá plassurianda labas. Pode tentar atrapalhar o inimigo. Pode tentar lutar contra. Isso aí é mazela. A palavra foi pregada. Amém? E a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Vamos estar orando pela sua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, nós apresentamos aqui agora essa oração, meu Pai. Agradecemos pela palavra de Deus, o Senhor revelou ao nosso coração. Que vidas venham continuar crendo na palavra da salvação. Venham continuar crendo, meu Pai, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Deus da salvação. Visita essas vidas, meu Pai, com libertação, com cura, com renovo, com restauração, Deus santo de poder e glória. Ele placher remete como anassa lá plasurianda labai. Todos os demônios dessa pessoa que está em nome de Jesus, incomodando na casa dela, na vida dela, que saiam em nome de Jesus Cristo, Deus santo de poder e glória. Todo principado, potestades, saiam agora no nome de Jesus na vida dessas pessoas. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui, meu Pai, clamando o Senhor, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Salmo 56, verso 9, porque o nome do Senhor os adversários baterem em retirada. Deus santo de poder e glória, ele placher remete como anassa lá plasurianda labás, ele placher remete como anassa lá plasude calabai, e que essas pessoas venham receber o Espírito Santo, meu Pai. Venham ser libertas, transformadas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo nós a condenaremos. Porque é fofocas, mexericos, falsos juízos, Deus santo e poder e glória que tem se levantado contra essa pessoa. Palavras de humilhações. Sejam despedaçados agora todo o jugo do inferno, todo mal contra a vida dessa pessoa, seja despedaçado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que haja o renovo, que haja restituição, Deus santo de poder e glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Que muitas vidas vão contar o testemunho do milagre, da bênção, para que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado, venha continuar sendo glorificado. E o cristianismo, meus irmãos, é a maior religião. Jesus é o nome que está exaltado entre todas as nações. Deus santo de poder e glória. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Sai dessas pessoas, você que tem escondido na vida dessas pessoas, todos os demônios, em nome de Jesus, espíritos malignos, espíritos imundos, saiam deles agora, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você que não deixa essa pessoa ser feliz, essa pessoa que não tem mais alegria, essa pessoa que não consegue se alegrar no Senhor, como está escrito em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Saia dessa pessoa agora, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade. Cristo quer te dar liberdade nos sentimentos, liberdade na sua vida, opressão saia da vida dessa pessoa. Aquela mulher estava 18 anos sendo oprimida por Satanás. Deus santo tem poder e glória. Eu quero profetizar a libertação na sua vida, meu irmão. Eu quero profetizar a cura. Deus santo tem poder e glória. Há certas maldições que são quebradas para que o nome do Senhor seja glorificado. E há certas maldições que são quebradas quando você se converte verdadeiramente ao Senhor. Porque, meus irmãos, estar na igreja não é converter, não. Deus santo tem poder e glória. Converter é seguir a palavra. A igreja passa, não ficará pedra sobre pedra. O corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja, não passa, não. E esse é aquela palavra. Jesus destruirá o templo em 3 dias.
Em 3 dias edificarei. Ele estava dizendo do seu próprio corpo, como está escrito lá. O templo é o santuário de Cristo. Deus Santo e Poderoso, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, não me recordo o verso, pode ir lá ler o texto, você vai ver. O que concórdia tem o templo de Deus com os ídolos? Não sabeis vocês que vocês são o templo de Deus, que Deus habita em vocês e que anda entre vocês? Como está escrito lá, Deus Santo tem poder e glória. Deus Santo e poder e glória. Receba o batismo com o Espírito Santo pela fé na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do equilíbrio, da fortaleza. Deus Santo tem poder e glória. Primeiro Deus, Ele aperta com você, depois te dá o Espírito Santo. Mas você precisa ter um entendimento na lei, para ter liberdade na lei. Deus Santo tem poder e glória. A lei da liberdade, que persevera. Deus Santo tem poder e glória. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Leva a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Santo, 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 santo.